Galera, tudo beleza? Como prometido hoje, pessoal, eu vou falar um pouco sobre a Guerra do Paraguai. Esse foi um conflito que marca o século XIX no Brasil, tá? A gestão do Dom Pedro II, tá? E também marca um pouco do golpe de misericórdia que isso representou do ponto de vista econômico para o Brasil, de tentar controlar cada vez mais as províncias em um processo de fragmentação constante, como nós já vimos, né? A dificuldade do Brasil criar uma nação, né? Conseguiu criar um Estado, mas não conseguiu criar uma nação, como a Lina Schwartz fala, a historiadora brasileira fala, né? O Brasil, no processo de sua independência, criou um Estado, mas não conseguiu criar uma nação. Então a Guerra do Paraguai tem um pouco desse caldo, né, que está requentando ali, de tentar ali um pouco, desesperadamente, uma hegemonia de poder nesse contexto. Tá? Então ali, pessoal, só para a gente entender um pouquinho, na página 214 eu vou fazer uma contextualização aqui. Ó. Então o Império Brasileiro envolveu-se em vários conflitos na América do Sul. De todos eles, o mais grave foi a Guerra do Paraguai. Nós já vimos que o Brasil tentou lá no início do seu império não perder a província de Cisplatina, né, e acabou preferindo a província de Pernambuco. Então esse era o dilema do Dom Pedro I. Então não é algo que aconteceu, que não tem precedentes. Tá? Já existiam precedentes, já existiam conflitos, e também a Argentina estava por um processo de unificação. O Solano Lopes, que era o líder do Paraguai, ele também tinha um processo de hegemonia de poder. Ele era alguém entusiasta do controle militar, então ele tinha um exército já muito maior do que os outros exércitos do Brasil. O Brasil nem tinha um exército, tá? Então tudo isso era, na verdade, uma espécie de momento em que os ânimos estavam exaltados. Então era a calmaria antes da tempestade ali, tá? Então aqui, de todos eles, o mais grave foi a Guerra do Paraguai, que começou em 1864 e terminou apenas em 1870, durando 6 anos, né? E resultou na morte de dezenas de milhares de pessoas. Essa guerra pode ser explicada pelas divergências internas entre alguns países sul-americanos. Esses países disputavam entre si o controle dos rios Paraná, Paraguai, Uruguai e da Prata. Né? Eram por esses rios da região platina que as mercadorias sul-americanas seguiam para o interior do continente e também para a Europa. No caso do Brasil, havia um agravante: o comércio com a província de Mato Grosso era quase feito pelos rios da região, pois as estradas eram poucas e ruins. Então não existia ainda um processo de modernização do Brasil com linhas férreas. Isso iria acontecer só no final da gestão do Dom Pedro, né? Então, para todos. Então, isso vai ter também um impacto maior só no século XX. Então, o rio ainda, as linhas hídricas eram muito importantes. Então, esse processo ali acabava passando por uma série de problemas, porque você tinha que compartilhar, né, o rio Paraná principalmente ali, essa trajetória. E lá, na sua saída no Rio da Prata, né? Aquela região ali do Delta da Prata, que era muito importante também, que é a divisão ali do Uruguai com o Rio Grande do Sul. Né? Lembrando que o Uruguai era província cisplatina do Brasil. Né? Então aqui, o que mais? As terras férteis e de pastagem, né? Então era a luta por essas terras. A liderança política na região da Platina, que era essa região, aqui, o governo de Dom Pedro II, por exemplo, sempre que considerava seus interesses ameaçados, intervinha militarmente nos países platinos para colocar seus aliados no poder. Primeiro derrubou o presidente uruguaio Manuel Uribe, em 1851, depois o argentino Manuel Rosas, 1852, e depois ainda o presidente uruguaio Atanásio Aguirre, de 1864 a 1865. Essas disputas todas estão na origem da Guerra do Paraguai, conflito armado que envolveu 4 países sul-americanos: Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. Daqui, pessoal, coloquei só para vocês entenderem qual eram as motivações iniciais aqui, porque a Argentina ainda não estava nesse eixo. A Argentina ainda estava sabendo, decidindo a quem ela iria apoiar, né? Então aqui inicialmente os interesses eram esses. O Brasil, ele queria garantir livre navegação dos rios da Bacia Platina. A Argentina, né, consolidar o Estado Nacional argentino, impedindo suas províncias de entre rios e correntes, de separar-se e formarem países independentes. Então a Argentina estava nesse processo de unificação. O Uruguai ainda
apoiaria depois, ainda começaria apoiando o Paraguai e depois teria uma pressão para que isso fosse revertido, né? E o Paraguai tornar-se uma potência regional e conquistar uma saída para o mar, tá? E daí, pessoal, quais foram as consequências desta guerra, tá? Porque todo o processo que levou aos conflitos, né, foram processos econômicos. Depois tiveram efeitos que não foram apenas econômicos, de concessões econômicas ou embargos econômicos, né, mas também mudanças sociais drásticas e muitas pessoas que foram para a guerra com muitas promessas. Por exemplo, no exército brasileiro foi prometido aos negros que se eles fossem participar da guerra do Paraguai, né, os africanos negros que estavam aqui no Brasil como escravos, que eles seriam libertos. E isso nunca aconteceu, né? Foi uma promessa vazia, tá? Então muitos morreram por essa promessa. Então isso é uma das consequências dentro da própria articulação do exército brasileiro, né? Outra consequência é que o Brasil ficou endividado, né? Porque o Brasil não tinha exército e emprestou dinheiro da Inglaterra, prestou técnicos da Inglaterra também, e tudo isso custou a coroa, né? E isso também, no futuro, por conta da desvalorização do exército brasileiro, tá? Porque havia conquistado essa vitória, mas foi desvalorizado, que se pavimentou daí o golpe militar que mudaria o Império Brasileiro para a República, né, com o Marechal Floriano, depois com o Marechal Deodoro, que seria a primeira República, a República da Espada, em decorrência dos efeitos da Guerra do Paraguai também. Então a Guerra do Paraguai, ela teve ali seu objetivo conquistado, de certa forma, né, que foi impedir a expansão do Paraguai, tá, e ter o controle da bacia dos rios ali naquele momento, tá, porém não conseguiu manter uma unidade nacional. Geralmente uma guerra ela exalta o nacionalismo dentro de uma nação, mas isso não aconteceu no caso do Brasil. Nós não temos orgulho da Guerra do Paraguai, porque a Guerra do Paraguai ela foi um genocídio em grande parte. Em dado momento, a guerra ela poderia ter acabado, mas ela foi continuada apenas por interesses de violência gratuita mesmo, tá? Então aqui, quais foram as consequências da guerra? Na página 217, nós temos ali bem descrito quais foram os impactos para o Paraguai e para o Brasil, né? Então a guerra teve resultados diferentes para cada um dos envolvidos. O Paraguai perdeu a maior parte da sua indústria, 140 mil quilômetros quadrados de seu território e mais de 200 mil pessoas. Apesar disso, manteve sua independência, tá? O Brasil incorporou vastos territórios, garantiu a ligação fluvial com o sul do Mato Grosso e manteve a liderança na Regina Platina. Vejam que aqui os impactos positivos da Guerra do Paraguai para o Brasil beneficiaram apenas as elites dos senhores de escravo, etc., né? Não teve impacto na nação como um todo. Então, por isso que a Guerra do Paraguai teve interesse econômico para se iniciar e os objetivos econômicos foram alcançados, mas o impacto cultural foi nulo praticamente, tá? Apenas do ponto de vista negativo. Aí sim o impacto foi bem devastador, tá? Mas os custos da guerra para o país, para o Brasil, foram altos. Segundo as fontes oficiais, morreram na Guerra do Paraguai 23.917 pessoas. Há pesquisas, porém, que estimam em até 100 mil o número de mortos. A dívida externa brasileira cresceu devido aos empréstimos tomados dos banqueiros ingleses que lucraram muito com a guerra. O governo brasileiro teve de aumentar a emissão de moeda, provocando uma inflação que atingiu duramente a população pobre. Os gastos com a guerra foram enormes, 114 mil contos de réis, que era a moeda da época, 11 vezes o orçamento do governo brasileiro em 1864. Tá? Então, pessoal, vejam que o Brasil ele teve muito mais prejuízo na Guerra do Paraguai do que privilégio, do que vantagens, né, do que benesses, porque acabou ficando muito caro, acabou não valendo a pena todo esse processo de deflagração, né, de um novo controle social. Aqui, pessoal, eu coloquei para vocês, aqui é mais ilustrativo mesmo, tá? Para a gente
terminar esse conteúdo da Guerra do Paraguai, né? E daqui prestem atenção nas figuras que são listadas aqui, né? Como elas são colocadas dentro desse embate, tá? Os agentes, né? O Paraguai, no caso o Uruguai, a Argentina e o Brasil, né? Os agentes que fazem parte dessa guerra, tá? Então vamos lá. Sejam bem-vindos ao Metodologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História e colunista, podcast, youtuber e professor. E você veio aqui para o quê? Paraguai dar play nessa metodologia sobre a história da Guerra do Paraguai. O conflito que chamamos de Guerra do Paraguai foi a maior guerra da América do Sul. Ela durou de dezembro de 1864 a março de 1870 e causou cerca de 450 mil mortes. Esse número não parece grande quando pensamos nos números das guerras mundiais, mas foi uma das guerras mais letais da contemporaneidade. Cerca de 1,5% de toda a população brasileira foi para a guerra, e mais de um terço deles não voltou. Muitas mortes foram causadas por doenças. Mais da metade dos soldados argentinos e uruguaios também não voltou para casa, principalmente a devastação na guerra no Paraguai. Esses dados já foram inflacionados antigamente, e um alto grau de precisão é difícil, mas as estatísticas mais recentes e confiáveis colocam que o Paraguai perdeu cerca de 60% de toda a sua população, incluindo ao menos 75% de toda a sua população masculina. Além disso, falamos que é um conflito que no Brasil é chamado de Guerra do Paraguai, pois na Argentina e no Uruguai usam o termo Guerra da Tríplice Aliança, enquanto no Paraguai é a Guerra Guazú, a Guerra Grande. Oficialmente, a guerra começou no dia 13 de dezembro, quando o Paraguai declarou guerra ao Brasil, mas as hostilidades já tinham começado. Em represália à intervenção brasileira no Uruguai, o navio brasileiro Marquês de Olinda foi capturado por um navio paraguaio no dia 12 de novembro de 1864, quando se deslocava rumo à então província de Mato Grosso. Na época, a melhor maneira de ir da capital no Rio de Janeiro ao Mato Grosso era navegando pelos rios ao sul. Todas as pessoas a bordo eventualmente morreram prisioneiros do Paraguai. Em dezembro, o Paraguai iniciou sua primeira ofensiva. Ao norte, invadiu Mato Grosso com uma força de cerca de 8 mil homens. A guarnição brasileira do estado estava em menor número e o Paraguai ocupou parte da província até o início de 1868, embora sem tomar a capital, Cuiabá, que foi fortificada pelo exército brasileiro. De qualquer maneira, as forças paraguaias cumpriram seu objetivo ao ocupar a região das minas de metais preciosos na fronteira. Ao sul, o Paraguai desejava atacar a força principal do exército brasileiro que estava no Uruguai. Para isso, precisava cruzar o território argentino. A Argentina rejeitou pedidos de passagem tanto do governo do Paraguai quanto do Brasil, declarando neutralidade. Entretanto, o governo paraguaio afirmou que a Argentina violou essa neutralidade ao autorizar a passagem de navios brasileiros por suas águas. Em março de 1865, o Paraguai declarou guerra à Argentina e invadiu o país com uma força de 20 mil homens. No dia 1º de maio de 1865, Brasil, Argentina e Uruguai assinaram o Tratado da Tríplice Aliança, em Buenos Aires, que incluía cláusulas secretas. As causas do conflito são complexas, mas, resumindo, estão os processos de independência dos países da região. Como já vimos aqui no Nerdologia, os novos países herdaram disputas fronteiriças do período colonial. Tanto o Brasil quanto a Argentina reivindicavam o território que hoje é o Uruguai, que tornou-se independente em 1825. O Brasil tinha divergências fronteiriças com o Paraguai. O governo argentino tinha restrições com a independência paraguaia, já que ele fazia parte do antigo vice-reino do Prata. Todos os países passavam por conflitos internos, com as facções buscando apoios no exterior, cada um com interesses diferentes. Finalmente, a livre navegação dos rios da Bacia do Prata era motivo de debate, já que os rios são partilhados entre os 4 países envolvidos e muito importantes para o comércio. As capitais do Uruguai e da Argentina dominam a entrada do Estuário do Prata, enquanto o Paraguai dependia dos rios para o seu comércio internacional, sem uma saída oceânica, e o Brasil precisava dos rios para a ligação com as regiões do interior do país. Entre 1820 e 1870, foram 6 guerras na região do Prata, tanto que o estopim da Guerra do Paraguai foi uma intervenção brasileira a favor dos colorados do Uruguai, que derrubou o Partido Blanco do poder. No geral, o conflito pode ser dividido em 3 fases. A primeira é a das ofensivas paraguaias, no Mato Grosso e até o Rio Grande do Sul. Tropas paraguaias ocuparam as províncias argentinas de Corrientes e de Misiones, e parte do território brasileiro ao sul, tomando cidades como São Borja, Itaqui e Uruguaiana.
Essa fase durou até setembro, aproximadamente, quando as tropas paraguaias no Rio Grande do Sul ou bateram em retirada ou se renderam. 2 vitórias aliadas interromperam o avanço paraguaio: a Batalha de Jataí, em solo, e a vitória da Marinha Brasileira, liderada pelo almirante Barroso, na Batalha do Riachuelo. A Marinha Paraguaia foi anulada e, na prática, daquele momento em diante, o Paraguai não tinha mais como realizar operações ofensivas. Lembrando que nós temos 2 ruas aqui em Curitiba, né? A Rua Riachuelo, que é em homenagem a essa batalha. Nós temos a Salvadores da Pátria, que eram os negros que foram enviados para lutar na guerra também no Paraguai. Em um conflito onde o domínio dos rios era essencial. Contido o avanço paraguaio, a segunda fase do conflito consistiu na ofensiva aliada e invasão do Paraguai. Foi nesse momento em que ocorreram as principais batalhas terrestres da guerra, incluindo a maior que já ocorreu na América do Sul. No dia 24 de maio de 1866, Solano Lopes decidiu realizar uma grande ofensiva, que destruísse a aliança e forçasse negociações. A Batalha de Tuiuti envolveu cerca de 60 mil homens e terminou em vitória aliada, com o importante papel da artilharia brasileira. Embora o exército paraguaio tenha sido derrotado, os aliados também sofreram pesadas baixas e tiveram que interromper sua ofensiva por vários meses. As pesadas baixas nesse período, uma fracassada proposta de paz por Solano Lopes e intrigas políticas brasileiras causaram mudanças de comando nas forças aliadas. Depois de meses parados, os aliados retomaram a ofensiva apenas em agosto de 1867. Depois de meses de cerco, uma operação conjunta terrestre e naval aliada tomou o Maitá, a principal fortaleza paraguaia. No início de dezembro de 1868, foi travada a última grande batalha terrestre da guerra, e, no primeiro dia de 1869, Assunção, a capital do Paraguai, foi ocupada e saqueada pelas tropas brasileiras. A terceira fase da guerra compreende os últimos 14 meses do conflito, marcado pelo colapso do Paraguai, a formação de um governo provisório, táticas de guerrilha pelo interior do país e uma caçada a Solano Lopes. A Argentina e o Uruguai se retiraram e as forças brasileiras passaram a ser lideradas pelo genro do imperador. No dia 1º de março de 1870, 150 anos atrás, Solano Lopes morreu em Cerro Corá, pela lança do cabo José Francisco Lacerda, o Chico Diabo. O conflito gerou impactos profundos em todos os envolvidos. O Paraguai foi ocupado até 1876, perdeu territórios para o Brasil e para a Argentina e ficou com sua economia devastada. Sua dívida impagável de guerra foi finalmente perdoada pelo governo brasileiro em 1943. Na Argentina, a guerra foi decisiva para fortalecer a ideia de um governo nacional centralizado, superando os conflitos internos e construindo uma identidade nacional argentina. Isso é o que não aconteceu no Brasil. Então, essa identidade nacional, para a Argentina, participar da guerra, mesmo que indiretamente em muitos momentos, foi importante para criar essa identidade nacional. Então, você ter um inimigo em comum, né? E esse inimigo em comum faz com que exista uma união. No Brasil isso não aconteceu, porque a guerra ela foi promovida de maneira muito evasiva dentro da sociedade brasileira, tá? Desde o ponto de vista de empréstimo de dinheiro, como também de contar com muitas pessoas dentro dessa sociedade, né? Como nós vimos ali já. Nos 3 países aliados, as forças armadas saíram politicamente fortalecidas e, nos anos seguintes, todos foram presididos por militares veteranos da guerra. No Brasil, a guerra, além de motivar debates sobre o papel das forças armadas na política, também gerou uma profunda crise econômica, já que o país se endividou pesadamente e impôs grandes taxas na população, e também debate sobre a abolição da escravidão, especialmente pelo desempenho de soldados brasileiros negros, muitos deles indo para a guerra ou forçados ou sob promessas de liberdade. A soma disso tudo levaria à proclamação da República. O historiador Francisco Doratioto talvez seja o principal pesquisador sobre o conflito e sobre a política brasileira na região do Prata. Um dos temas que ele aborda é sobre o envolvimento de potências estrangeiras no conflito. Por exemplo, a afirmação de que a guerra foi atendendo desejos britânicos, que muitas vezes é centro de polêmicas. O Reino Unido foi um país que se beneficiou do conflito, vendendo armas e emprestando dinheiro. Isso não quer dizer que a guerra foi atendendo seu desejo. Inclusive, quando a guerra começa, as relações entre Brasil e Reino Unido estavam estremecidas, e os britânicos eram os principais investidores do Paraguai, que passava por uma modernização de sua economia, embora ainda rural e controlado pela família de Solano Lopes. Novamente, tudo isso é um resumo, um recorte, e, como sempre... Ok, pessoal, então aqui
Daí nós passamos dessa parte da Guerra do Paraguai, e um dos efeitos disso também é o enfraquecimento do sistema escravagista, tá? E na próxima aula eu vou analisar com vocês o processo de abolição da escravidão, que não foi apenas a Lei Áurea, né? Como eu já antecipei para vocês, tiveram algumas leis que anteciparam esse processo. Beleza, pessoal? Então, até a próxima aula. Abraço!